Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amados ouvintes deste canal. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandro, da Igreja Pentecostal Amor e Santidade, uma igreja de Deus, uma igreja revelada por Deus. Irmãos, hoje eu quero estar falando de um assunto a qual já levou muita gente para o inferno e muitas pessoas estão caminhando para o inferno, que é acerca do divórcio e um novo casamento. Eu quero começar lendo Malaquias 3, não, perdão, Malaquias 2, Malaquias 2, lá no versículo 13, começando lá no versículo 13, Malaquias 2, versículo 3, onde diz: Ainda fazer isto, cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma mente de piedoso. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém, irmãos? Aqui está dizendo que Deus aborrece o repúdio, ou seja, Deus aborrece o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Deus não concorda com o divórcio. Não é da vontade do Senhor. Então, se não é da vontade do Senhor, é pecado. É um pecado terrível você largar sua esposa e casar com outra, né? Deus não se agrada. Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E aqui diz que o Senhor será testemunha, né? Deus é testemunha contra o divórcio, contra o repúdio, né? Contra a traição, né? A traição tanto do homem como da mulher. Deus não se agrada do divórcio. E aqui diz que o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Sabe por quê? Porque quando você vai lá no cartório civil, né, e lá você, perante o juiz, juiz do céu, que é Deus, depois o da terra, e as testemunhas, você promete ser fiel até a morte, né? E ali casou, se tornou uma carne só. Aí depois você, por causa disso, ou por causa daquilo, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, você quer separar e casar de novo? Não, Deus não aceita. Casamento ele é unânime, né? Casou, tornou-se uma carne só. Vamos lá para Mateus 19, o que diz a palavra do Senhor. Mateus 19 vai dizer assim, amados ouvintes: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. É, irmãos? Então ali são dois numa só carne, por causa do casamento, né, do juramento que fizeram. Né? Houve testemunha, você aceitou, né, a mulher aceitou, deu lá em cima lá, se o casamento, né, ele foi de Deus, né, ou seja, a pessoa estava livre, desimpedida, nunca tinha casado com ninguém, uai, seu casamento valeu. Deus lá em cima selou. Deus aceitou o casamento, né? E Deus foi testemunha. Deus testemunhou seu casamento, né? Então aqui diz em Mateus 19
né, capítulo 5, portanto deixará homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Quando você vai lá, você foi solteiro, nunca casou, ela também foi solteira, nunca casou. Ou viúvo, né? Que o viúvo, a viúva pode casar também, né? Desde que seja da vontade do Senhor e que case com uma pessoa que esteja no Senhor também, né? Como que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de jejum, vai casar com uma pessoa que está cheia de demônio, uma pessoa que está no vício, na prostituição, né? Tem muita gente, irmãos. Tem muita irmã aí que casa com homem do mundo, ou muito irmão aí que até prega doutrina, né? Contra batom, maquiagem, pensar que não, o irmão tá casando com a irmãzinha da saia curta, com a irmãzinha do batom, da chapinha. Isso é confusão, Deus não se agrada, Deus não está no meio disso, né? Então Jesus vai dizer, lá no 9, eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Entendeu, irmão? E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá entendendo? Aqui a palavra, né, ela vai dizer que se a pessoa casou, né, e ali ela dá divórcio, a pessoa repudiar a pessoa, separar da pessoa e casar com outra, cometeu adultério, né? E Jesus está falando que somente em caso de prostituição, ou seja, é um caso de adultério, o caso de traição, né? Jesus diz que pode sim, né, dar a carta de divórcio, mas não diz que pode casar não, tá? Não pode casar. Eu aqui não diz, a palavra não diz que pode casar outra vez não, pode sim separar e ficar só. Vamos mais adiante, irmãos. Vamos aqui agora no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Versículo 5. Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Então, o casamento é constituído entre homem e mulher. Não é mulher com mulher, nem homem com homem. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. É outro fato que é importante, né? Casou, né? Tem que sair da casa da mãe e da casa do pai, porque senão não vai dar certo, né? Isso é confusão. E serão dois uma só carne. E assim já não serão dois, mais uma só carne, tá vendo, irmão? Não são mais dois, é uma só carne, ou seja, casou, o casamento é unânime, é até a morte, até que a morte separe, até que o caixão separe, até que a cova separe, né? Tem muita gente aí que por causa disso ou por causa daquilo, né, não quer suportar os defeitos da pessoa que casou, não quer ter paciência, ou porque arrumou uma mulher mais nova, né, uma mulher mais sensual, né, que tem uns varãozinhos aí que gosta de uma mulherzinha sensual, a mulher que se veste vulgar, né, irmão? É o que mais tem, né? Mulherzinha mais novinha, né? Que está com o espírito maligno da prostituição, né? Então tem que vigiar com essas coisas, viu? Então casou, se tornou uma carne só. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Aí você vai lá no cartório e pede a separação. Mas quem está separando não é Deus, quem está separando é o homem, é o juiz, né? Da terra. Então Deus separa como, pastor? Com a morte. Somente com a morte, né, que Deus vai separar. Ou lembra lá em Mateus 19, em caso de prostituição. Algumas Bíblias estão adultério, outras já estão mocheia, né, que quer dizer adultério, né? Então, meus queridos irmãos, amados ouvintes,
Olha o que diz mais. No versículo 11, e ele lhe diz: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, tá vendo? Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Ou seja, separou, casou com outra, adulterou. Adulterou. E assim vale também para a mulher. Separou do marido, casou com outro, adulterou contra ele. Deus não concorda com divórcio. Deus não concorda com divórcio. Somente em um caso o Senhor permite o divórcio. É claro, em pessoas que são evangélicos, porque o mundo faz o que quer, né? Mas agora, em caso que o irmão, a irmã é uma pessoa em Deus, vai ter que obedecer a palavra do Senhor, vai ter que obedecer, né? Então, se você casou, você vai ter que buscar a Deus, buscar em Deus, que Deus abençoe, que Deus que Deus coloque amor no meio de vocês e que vocês obedeçam a palavra de Deus, né? Porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta, né? Então, aqui, Marco 10 está falando que se a pessoa deixar e casar, deixar o esposo, ou a esposa deixar o esposo casar com outro ou outra, adultera, né? Vamos mais um pouquinho adiante, lá em Mateus não, amados irmãos, é Romanos, né? Romanos capítulo 7, aonde diz: não sabeis-vos, irmão, pois que fala aos que sabem a lei, quando a Bíblia está falando de lei, a lei de Deus, tá? Os mandamentos, está tudo. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, tá vendo? Que a lei tem domínio sobre por todo o tempo que o homem vive, entendeu? Então, enquanto nós vivemos, nós temos que obedecer à lei de Deus. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Enquanto ele viver, está ligado pela lei de Deus. Ou seja, porque Deus determinou que o casamento é unânime, casou, se tornou uma carne. Só pode separar em um caso. Qual caso, pastor? Adultério. Ou também pode separar em caso que um desvia e ali começa a bater, começa a espancar, né? Começa a fazer coisas horrendas e abomináveis diante do Senhor, e aí essa pessoa não quer viver com você, ou você também já não quer mais viver, já está cansada de ser saco de pancada desse homem, aí você vai separar, você vai viver só. Porque Deus não quer que a gente seja saco de pancada, Deus não quer que a gente, né, viva debaixo, né, de pancada de ninguém, né, irmãos? Então, cada caso é um caso, né? Então, irmão, a separação, ela é só nesses dois casos, né? A pessoa é ímpia e não quer viver, né? Bebe, chega em casa, quebra a mulher, quebra os filhos, quebra tudo. Quem é que vai ver com uma pessoa dessa? Aí vai ter que separar e ficar só, né? Vai pagar preço, né? Ali para Deus dar arrependimento àquela pessoa, né? Mas não pode casar com outro não, nem outra não. Não pode. No versículo 3 de Romanos 7 diz: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, tá vendo? Então, irmão e irmã, se você já casou com uma pessoa e o seu casamento era de Deus, então você não pode separar. Mas se separar, se for por causa de adultério, né? E a gente instrui, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o pastor Alexandre, nós ainda instruímos que você perdoe essa pessoa, porque todo pecado é perdoável, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se essa pessoa trai e vive traindo você, né? Você quer separar, você vai separar e vai ficar só, né? Vai ficar sozinho, né? Pelo menos a palavra de Deus está falando isso lá em Romanos
capítulo 19, né? Que Deus permite só em caso de prostituição, né? Que é o mesmo que algumas Bíblias, né, irmão? Cada Bíblia tem uma tradução, né? Então temos várias traduções, né? Algumas dizem que é por causa de adultério, outros por causa de mocheia, outros por causa de fornicação. Mas vem cá, você casou e traiu é fornicação? Não, não é fornicação, é adultério. Então a gente vê que Satanás quer confundir a mente das pessoas. Então aqui diz, irmão, ó, mais uma vez, de sorte que vivendo o marido será chamada adulta se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adulta se for do outro marido, né? Mas se o marido estiver morto, se o marido morreu, ou a esposa morreu, aí a pessoa está livre da lei, né? Do casamento, que Deus determinou, que casou, tornou-se uma carne só, né? E ali vai viver até que a morte separe, né? Pastor, mas me traiu, amém. Você não quer perdoar? Você não quer aceitar de volta, amém, mas você tem que perdoar a pessoa, né? Você tem que perdoar. Mas se você não quer viver com uma pessoa que vive te traindo, você vai separar dessa pessoa, né? E pelo menos está lá em Mateus 19, né? Quando diz que a pessoa, né? Jesus diz que a pessoa pode separar em caso de adultério, né? Mas a gente aconselha o perdão. Perdoa e receba a pessoa de volta, né? De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido, né? Então, somente nessa circunstância, né, que Jesus permite o novo casamento, em caso de divórcio, não, em caso de morte, irmão, só em caso de morte. Aí a pessoa está ali para casar, contanto que seja ainda no Senhor. Para finalizar, amados irmãos, aqui em 1 Coríntios 7, veja o que diz também acerca do casamento e do divórcio. 1 Coríntios 7, lá no versículo 10 a seguir. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. Aqui já está falando que não é para se apartar. Tá vendo, irmão? Não é para se apartar. Casou, não é para se apartar. Nem o marido da mulher e nem a mulher do marido. 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Que mas me traiu, só vive me traindo, me espancando, me batendo, fazendo coisas terríveis contra a minha vida. O que você vai fazer? Você vai separar e ficar só. Porque quem que vai morar com um estrupador, um assassino, né? Quem? Eu não. Misericórdia. Aí você vai se separar de corpo e viver só. Viver só. Cuidado, irmãos, que o Senhor é testemunha contra o divórcio. Cuidado. Se separar por causa de qualquer coisinha, porque a pessoa é enjoada, ou porque a pessoa é difícil, isso, aquilo, outro, desculpinhas besta, né? Que às vezes a gente tendo um pouco de sabedoria a gente consegue vencer, tendo um pouco de perseverança a gente consegue vencer. Muitas pessoas não querem pagar preço pelo seu casamento, né? Aí prefere casar com outra, aí adultera, né? 1 Coríntios 7,11 diz: Se porém se apartar, que fique sem casar, ó, sem casar, ou que reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher, entendeu? Tá falando para reconciliar. Ah, pastor, eu separei porque meu marido me traiu. Ah, eu separei por. Olha, porque meu marido é um assassino, não sei o quê. Olha, a palavra tá falando aqui. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Ah, eu não tô aguentando. Aí separou. Tá me traindo demais, separou. Aí não aguenta ficar só, tem que reconciliar. E que o marido não deixe a mulher. Porque o Senhor não permite casar com outro, não. É adultério. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Amém? Lá no 39 diz: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar, contanto que seja no Senhor. Tá vendo?
amados ouvintes, 1 Coríntios 7:39 diz que a mulher casada está ligada a seu marido todo o tempo que ele viver. E assim o homem também. Porque casou, tornou-se uma carne só. Não pode casar de novo, a não ser em caso de viuvez, contanto que seja ainda no Senhor. Tem que casar com uma pessoa que é servo de Deus, que é serva de Deus, que obedece a palavra de Deus e que esteja desimpedido, que esteja solteiro, nunca casou, ou que esteja viúvo ou viúva, né? Amém, irmãos? Essa é a situação, a condição que Deus dá, ali para uma pessoa que casou, né? Se casou, tem que viver até que a morte os separe. Mas se separar é só em caso de traição, né? A pessoa é uma adúltera, vive traindo, e você não quer suportar isso, aí você vai separar e ficar só até aquela pessoa se converter de verdade a Cristo, porque, irmãos, misericórdia, você casa com uma pessoa, e aquela pessoa tem outra amante, tem outra família, outra família assim, entre aspas, né? Porque nós sabemos que o mundo, para eles, isso é normal, mas para nós não é. Para nós só existe um casamento só, e um segundo casamento só em caso de morte, né? Então é horrível viver com uma pessoa que te vive traindo com, vai pro cabaré, fica com mulher, né? Vai pra zona, fica com mulheres lá a noite inteira, depois vai se deitar com você e quer tocar no seu corpo, quer ter relação com você. Isso é horrível, misericórdia, né? Então aí você quer ficar só? Amém. Deus permite, mas você não pode casar, tá bom? E se aquela pessoa mudar, e se aquela pessoa ela se arrepender dos seus pecados e pedir para reconciliar com você, você tem que receber essa pessoa de volta, porque se você não receber, você tem um coração duro, né? Você tem um coração duro. Amém, irmãos? Então, Deus não permite divórcio sem o adultério ou sem casos, né, que são iondos, né, como homicidas, pedófilos, né? E essas pessoas estão colocando a sua vida em risco, tem que se separar sim, tá bom? Que Deus os abençoe, que Jesus possa iluminar mais a mente e o coração de vocês. No nome de Jesus eu agradeço aqui a minha oportunidade. Fiquem com Deus, irmãos.